Esses 11 sinais revelam se sua decisão veio de Deus ou da intuição, e se você estiver prestes a chamar de fé algo que na verdade nasceu da sua própria vontade. E se o nome que você está dando para a resposta de Deus for na verdade só um eco da sua pressa, e se a convicção que você sente agora for apenas alívio emocional e não paz espiritual. É nesse ponto que muitas decisões são tomadas, no limite entre o que queremos ouvir e o que Deus realmente está dizendo. Mas como distinguir? Porque nem toda inquietação vem de rebeldia. Às vezes, ela nasce da sensibilidade de quem não quer errar o caminho, de quem prefere esperar o sopro de Deus do que correr no impulso da alma. Mas o problema é que, muitas vezes, a intuição soa parecida com direção espiritual. E nesse território nebuloso, entre a emoção e a revelação, decisões podem custar destinos inteiros. Você já percebeu como é fácil se enganar quando queremos muito algo? O coração fabrica sinais, a mente racionaliza decisões, e tudo começa a parecer uma confirmação só porque a ansiedade quer uma resposta imediata. E aí você se convence, diz que tem paz, mas no fundo é só alívio por sair da dúvida. O problema é que alívio não é paz. Pressa não é direção. E intuição não é a voz de Deus. Hoje, essa conversa é para você que não quer mais se mover apenas por sensações. É para quem está cansado de espiritualizar instintos. É para quem sabe que a fé verdadeira não se alimenta de achismos, mas da palavra viva. Esse vídeo é para você que já se enganou uma vez, mas agora quer clareza real e não apenas um empurrão emocional. Aqui não vamos te dar uma fórmula mágica, mas você vai receber 11 sinais espirituais, profundos, bíblicos e práticos. Sinais que, quando alinhados com a mente de Cristo, mostram se a sua decisão está nascendo do Espírito ou apenas da sua alma tentando convencer a si mesma. Porque hoje, mais importante do que decidir, é discernir. Você não precisa de mais uma opinião. Você precisa de critério. E o único critério seguro é a palavra. A Bíblia não foi escrita para te confortar nas decisões erradas, mas para ser o filtro que separa o certo do conveniente, o eterno do momentâneo, o espírito da intuição. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos. E a cada sinal revelado, você vai ser confrontado, iluminado e, acima de tudo, realinhado com a vontade de Deus. Aquela que não precisa ser empurrada, nem forçada, nem adivinhada. Porque quando é dele, até o silêncio fala. Hoje, você vai aprender a distinguir entre o que vem do alto e o que apenas nasce dentro de você. Respire fundo. Desarme os seus argumentos. Deixe de lado o que você já decidiu dentro do coração. Porque talvez a sua resposta ainda esteja por vir. O perigo da intuição desconectada. Você já reparou como a intuição pode parecer espiritual? Como aquela sensação boa dentro do peito se disfarça de paz? É por isso que tantos tomam decisões achando que estão ouvindo Deus, quando na verdade estão apenas ouvindo seus próprios desejos ecoando mais alto. A intuição, por si só, não é má. Ela é uma parte da criação de Deus. Mas quando não está conectada à palavra, ela se torna perigosa. Porque ela se move por percepções humanas, não por revelações celestiais. Ela reage ao ambiente, à história de vida, à emoção do momento. E o problema é que, muitas vezes, o que parece certo no agora pode ser totalmente contrário ao que Deus planejou para depois. Biblicamente, discernimento espiritual não é sensibilidade emocional. É sabedoria treinada pela verdade. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, têm suas faculdades treinadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja,
Discernir não é sentir, é reconhecer o que vem de Deus, mesmo quando isso contradiz a nossa inclinação natural. A intuição é como uma lanterna no escuro. Ela ilumina um pequeno trecho do caminho. Mas o Espírito Santo é o sol do meio-dia. Ele revela tudo, inclusive o que a gente não queria ver. A diferença é brutal. Um te faz andar com base no que sente, o outro com base no que crê. Decisões boas não são sempre decisões corretas. Jonas ouviu seu senso de sobrevivência e fugiu para Tarsis. Era lógico, era prático, era seguro, mas não era de Deus. Sansão seguiu sua paixão e escolheu Dalila. Era desejo, era intenso, era atraente, mas não era direção. Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, porque o amava. Mas foi chamado de Satanás por isso, porque naquele momento estava sendo guiado por compaixão humana e não pelo Espírito. Você percebe? A intuição pode ser embriagante, pode parecer divina, pode se vestir de paz, quando na verdade é só a ausência de confronto. Porque o Espírito Santo nem sempre confirma o que queremos, ele confronta o que precisamos. A verdade é que muitos se precipitam achando que estão crendo, mas fé verdadeira não é pular no escuro, é andar na luz. E essa luz não nasce do instinto, nasce da Escritura. Sem a Bíblia como critério, toda intuição vira risco, toda decisão vira um jogo de sorte. Não se iluda, só porque algo faz sentido para você, não significa que faz parte do plano de Deus. A mente humana pode justificar quase qualquer coisa, mas o Espírito Santo não precisa justificar. Ele apenas revela. E quando ele fala, até o que parecia lógico perde o brilho. Se você está prestes a decidir com base no que sente, espere. Pergunte-se, isso foi revelado ou apenas percebido? Isso nasce do espírito ou da alma? Não trate sua intuição como direção se ela não foi testada à luz da palavra. Não use sua sensibilidade como bússola se ela não passou pela cruz. E, acima de tudo, não confunda boa intenção com obediência, porque o que é de Deus, ele confirma, e o que é da carne, ele confronta. Ela achava que estava pronta. Tudo parecia estar se encaixando. Uma proposta chegou como resposta de oração, ou pelo menos foi isso que ela acreditou. Era um novo emprego, mais dinheiro, mais prestígio, o tipo de oportunidade que qualquer pessoa aceitaria sem pensar duas vezes. Mas ela não orou, não esperou e, no fundo, não quis ouvir outra resposta senão sim. Ela dizia que estava sendo guiada pela paz, mas aquela paz era só o alívio de sair de um lugar onde ela não queria mais estar. Não era confirmação, era fuga. 3 meses depois, ela estava exausta. A empresa tinha um ambiente tóxico. Os líderes a sufocavam. E cada dia era uma batalha emocional para sair da cama. O que parecia ser de Deus, agora parecia um engano. E foi naquele lugar escuro que ela orou pela primeira vez de verdade sobre aquela decisão. Foi nesse lugar que ela aprendeu a diferença entre sentir e discernir. Porque naquele silêncio amargo, o Espírito começou a falar. E ele não falou com acusações, falou com revelação. Mostrou que ela tinha confundido a própria vontade com direção divina. E que agora era tempo de voltar. Não para o emprego anterior, mas para a postura de oração que ela tinha abandonado. Meses depois, uma nova oportunidade apareceu. Menos glamurosa, mais desafiadora. Mas dessa vez ela orou, esperou, pediu conselho, leu a palavra. E mesmo sem euforia, havia convicção. Ela aceitou e encontrou paz. Não a paz que anestesia, mas a paz que sustenta mesmo nos dias difíceis. Não a paz da emoção, mas a paz da presença. Hoje, ela não toma mais decisões com pressa. Ela aprendeu a ouvir. Aprendeu que a voz de Deus nem sempre confirma os nossos impulsos, mas sempre confirma o propósito. E por isso, ela prefere a espera com clareza do que a pressa com caos.
porque agora ela sabe, nem toda sensação é direção. E o que é de Deus começa na rendição, não na empolgação. Quando a direção confronta, não apenas confirma. Nem toda direção de Deus vem para te agradar. Algumas vêm para confrontar exatamente o que você mais queria proteger. Você ora por respostas, mas espera que Deus diga o que você já decidiu. Quer uma confirmação divina, mas sem precisar abrir mão de nada. Mas e se o sim de Deus estiver do lado oposto da tua vontade? Discernir a voz de Deus não é apenas sobre encontrar paz. É sobre reconhecer quando a direção fere o ego, mas cura a alma. No fundo, você sabe, aquela conversa que precisa ter, aquela renúncia que está postergando, aquele caminho que te estica em vez de te acomodar. O Espírito não está te agradando, está te chamando à maturidade. E maturidade sempre exige confronto com o eu que você precisa deixar para trás. A Bíblia não mascara esse princípio. Veja o que o Senhor disse a Jonas quando ele queria o conforto de sua própria agenda. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Não era uma missão desejada, era um confronto com a cidade, com a cultura e principalmente com o próprio coração de Jonas. A direção divina é, muitas vezes, o oposto do nosso instinto. Ela fere o orgulho, desmantela a lógica e confronta as ilusões que construímos para nos sentir seguros. Mas no final, ela nos realinha ao centro da vontade de Deus, que não é confortável, mas é perfeita. Então pare e reflita. O que Deus está te pedindo hoje que vai contra o que você queria ouvir? Onde está o confronto espiritual que você tem evitado, disfarçando de ainda estou orando? Talvez essa direção desconfortável seja a mais segura. Talvez o confronto seja, na verdade, um cuidado disfarçado. E talvez o que você está resistindo seja o próprio caminho para a libertação que você tanto pede. Aplicação prática. Hoje, não fuja do desconforto espiritual. Ele pode ser a evidência mais clara de que Deus está te guiando. Faça uma escolha. Em vez de pedir mais confirmações, peça mais coragem para obedecer. Ore assim: Senhor, eu não quero apenas confirmações que alimentam meus desejos. Eu quero ouvir tua voz, mesmo quando ela me confronta. Dá-me ousadia para obedecer, discernimento para não confundir direção com emoção e fé para seguir mesmo sem aplauso. Amém. Quando o tempo de espera revela, não silencia. Você ora, espera, o tempo passa, nada acontece. E então você começa a pensar, talvez Deus esteja em silêncio, talvez Ele tenha me esquecido. Mas e se o que você chama de silêncio for na verdade revelação? Porque o tempo não é vazio, ele é uma linguagem. A espera não é ausência, é construção. O relógio de Deus não é passivo. Ele revela, filtra, expõe intenções e purifica os motivos. Muitas vezes, a decisão que parecia certa no início perde a força durante a espera. O entusiasmo inicial vai embora. A ansiedade dá lugar à lucidez. Aquele chamado emocional começa a aparecer apenas carência disfarçada. Por quê? Porque o tempo testou a origem. O que é de Deus sobrevive à espera. O que vem da emoção morre na ansiedade. Veja o que diz o profeta Abacuque, num cenário de desespero e dúvida. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Do Abacuque 2:3. Não há contradição. Parece tardar, mas não tardará. Porque na ótica divina, tempo de espera é tempo de alinhamento. Enquanto você reclama que Deus está em silêncio, Ele pode estar revelando se sua motivação era realmente fé ou apenas pressa. Se você queria a vontade dele ou a permissão dele para fazer do seu jeito.
O tempo mostra se o desejo era momentâneo ou vocacional. Ele limpa os excessos, ele prova os fundamentos. E às vezes, o que Deus quer não é que você corra para a resposta, mas que você permaneça no lugar da escuta até que o seu coração esteja mais afinado com o céu do que com o que você quer. Aplicação prática. Pare de medir a vontade de Deus pelo que você sente no agora. Comece a observar o que permanece depois que a empolgação passa. O que sobrevive ao tempo revela se a origem foi divina. Fale com Deus agora. Senhor, ensina-me a não me desesperar na espera. Mostra-me o que o tempo está tentando me revelar. Se o que quero não vem de ti, que perca a força. E se for tua vontade, que se fortaleça enquanto espero. Eu confio no teu tempo. Amém. Quando o conselho espiritual não massageia o ego, você compartilha sua decisão com alguém que teme a Deus. Espera ouvir vai em frente, Deus está com você. Mas o que vem é um alerta, um freio, uma confrontação. E no fundo, isso te incomoda. Porque o ego quer aprovação, mas o espírito precisa de correção. Nem todo conselho espiritual que desagrada é sinal de que a pessoa não entendeu seu chamado. Às vezes, é o próprio Deus te impedindo de ir adiante em algo que só você queria. A Bíblia diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 5, 6. Há feridas que curam e há elogios que destroem. E quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, Deus pode usar a boca de alguém que tem discernimento, não para confirmar, mas para confrontar. Não para massagear seu plano, mas para lembrar o que você tem ignorado. Muitos tomam decisões com base em conselhos filtrados por conveniência. Procuram quem diga o que querem ouvir, mas quem anda com Deus sabe, é melhor ser desafiado por alguém maduro espiritualmente do que abraçado por uma multidão que apenas repete: siga seu coração. Porque nem sempre o coração está certo, nem sempre o plano é nobre. E se o conselho espiritual te confronta com a palavra e não com opinião, é provável que o céu esteja te protegendo de um erro anunciado. Aplicação prática. Antes de rejeitar um conselho que confronta, ore com humildade. Pergunte a Deus se é Ele usando alguém para te podar antes que você cresça na direção errada. Se for confronto bíblico, não resista. Renda-se. Peça discernimento a Deus. Senhor, tira de mim toda resistência à correção, que eu não busque conselhos que apenas agradem meu ego, mas que me alinhem com a tua vontade. Dá-me maturidade para discernir a voz do teu Espírito, mesmo quando ela venha em forma de confrontação. Amém. Quando o Espírito inquieta mesmo quando tudo parece certo. Aparentemente tudo está encaixado. A oportunidade é boa. As portas estão abertas, as pessoas estão animadas, seu currículo encaixa, suas emoções estão empolgadas. Mas lá dentro, o seu espírito não está em paz. Você ora, mas não sente confirmação. Dorme, mas sonha com alerta. Tenta avançar, mas algo trava e ninguém vê. Só você sente. E esse sentir não é medo, é discernimento. É como se o espírito estivesse sussurrando: pare de olhar para fora. Observe o que estou fazendo dentro de você. O apóstolo Paulo viveu isso. Em Atos 16, 6, 7, ele e seus companheiros tentaram ir para a Ásia, depois para a Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. O texto não fala de portas fechadas, mas de uma direção interior que dizia: não é por aqui. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16:6. Veja, anunciar a palavra era algo bom, nobre, certo, mas não era o momento nem o lugar. Nem tudo que parece certo é vontade de Deus para agora. É aqui que muitos se perdem. Confundem bênção com facilidade. Acham que se tudo flui,
então Deus está aprovando. Mas há momentos em que Deus permite que tudo esteja favorável externamente para testar se você ouve mais o que está ao redor ou o que está dentro. A inquietação do espírito é um dos alertas mais misericordiosos de Deus. Ela é discreta, mas firme. Não grita, mas pesa. E se você não a respeita, acaba se machucando por andar com pressa, mesmo tendo recebido o freio. Aplicação prática. Quando tudo parecer certo por fora, mas a paz não estiver dentro, não avance. Dê um passo para trás e ore com honestidade. Pergunte ao Espírito: essa inquietação vem de ti ou do meu medo? E espere até que a paz fale mais alto que a emoção. Ore assim: Senhor, ensina-me a não me guiar pelo que agrada aos olhos, mas pelo que move o teu Espírito em mim. Se for para parar, que eu pare. Se for para esperar, que eu espere. Que a tua inquietação nunca seja ignorada no caminho da minha obediência. Em nome de Jesus, amém. Quando a resposta vem antes da pergunta, você ainda nem formulou a dúvida e algo dentro de você já começa a clarear. Está lendo um versículo, escuta uma pregação, está em silêncio na rua. De repente, uma frase te atravessa. Uma convicção pousa na alma antes mesmo de você saber que teria que decidir algo. E quando a situação finalmente aparece, você entende. Deus respondeu antes mesmo de você perguntar. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos de que uma decisão está sendo conduzida pelo Espírito e não apenas por sua intuição. A intuição parte da lógica emocional, ela espera os fatos. O Espírito não. Ele antecipa, ele prepara, ele planta sementes antes da estação. O profeta Isaías descreve esse mover de Deus com clareza. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Essa não é apenas uma promessa de cuidado. É um retrato da forma como o Espírito opera na vida daqueles que vivem em comunhão com Ele. Quando o coração está sensível, a resposta de Deus não vem como um socorro tardio, mas como um alinhamento antecipado. Antes mesmo do dilema chegar, a paz já está plantada. Quantas vezes você já teve uma impressão, uma palavra, uma ideia que parecia aleatória e dias depois se tornou chave para algo importante? Isso não é coincidência, é discernimento sendo treinado. Aplicação prática. Ao invés de buscar respostas só quando está em crise, mantenha seu espírito atento diariamente. Leve a sério as impressões que Deus te dá em momentos de quietude. Anote, ore sobre elas. Pode ser que Ele esteja te respondendo antes mesmo de você saber o que está por vir. Peça a sabedoria divina. Senhor, treina o meu espírito para reconhecer tuas respostas antes mesmo que as perguntas cheguem. Dá-me sensibilidade para guardar no coração aquilo que tu estás liberando hoje para me preparar para o amanhã. Que eu não ignore os sinais e que eu confie que tu já estás cuidando do que eu ainda nem vi. Em nome de Jesus, amém. Quando a paz não anestesia, mas amadurece. A paz de Deus não é uma fuga da dificuldade, não é um calmante para o espírito agitado. A verdadeira paz que vem do Senhor não elimina o desconforto da escolha, mas te dá a força para enfrentar as dores da decisão com confiança. Há uma diferença profunda entre a paz superficial, que simplesmente anestesia o medo, e a paz verdadeira, que amadurece durante o processo de obedecer a Deus. Muitas vezes, confundimos a ausência de angústia com a confirmação de que algo é certo. Achamos que a paz significa que a decisão será fácil, sem desafios, sem resistência. Mas a paz divina não funciona assim. Ela não remove a batalha, ela te fortalece para lutar dentro dela. Jesus, em sua última noite antes da cruz, estava cercado por uma tempestade de emoções. A decisão mais difícil de sua vida estava prestes a ser tomada.
E, no entanto, ele encontrou paz, mas não uma paz que o poupava da dor. Ele sabia que a cruz estava diante dele. A paz era a certeza de que a vontade do Pai era a que ele deveria seguir, não os seus próprios desejos ou medos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. João 14:27. O mundo te dá uma paz que vem com a promessa de ausência de problemas. A paz que Jesus oferece vem com a promessa de sua presença no meio deles. Quando você recebe a paz de Deus, não significa que a situação ficará sem dor, mas significa que Ele estará contigo durante todo o processo. É assim que você sabe que uma decisão vem de Deus. A paz não apaga os desafios. Ela te dá força para enfrentá-los com fé. Quando você sente paz, mas ainda sabe que há resistência, você pode estar em um caminho de crescimento. Quando a paz te dá coragem para seguir mesmo sem garantias, você sabe que está tomando uma decisão de fé. Porque Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas Ele prometeu estar contigo em cada passo. Aplicação prática. Não confunda uma decisão fácil com uma direção de Deus. Pergunte a si mesmo: essa paz está me levando a escapar dos meus medos ou a avançar com coragem? Se for uma paz que amadurece durante a caminhada, é sinal de que Deus está guiando. Se for uma paz que apaga todos os problemas, cuidado. Pode ser que você esteja tentando evitar o processo. Peça forças a Deus agora. Senhor, eu não busco uma paz que me faça fugir dos desafios, mas uma paz que me dê força para enfrentá-los. Que minha alma encontre descanso em Ti, mesmo quando a decisão for difícil. Que ao seguir Tua vontade, eu tenha a coragem que vem da certeza de que Tu estarás comigo, não importando a batalha. Em nome de Jesus, amém. Quando a palavra rompe a lógica que você queria manter. Você já se viu tentando justificar suas escolhas? Tentando fazer com que sua lógica se encaixasse naquilo que você já havia decidido? Às vezes, a palavra de Deus é como uma pedra que quebra a nossa lógica, desafiando o que parecia ser a decisão mais sensata. E mesmo assim, a paz que ela traz não é de confusão, mas de clareza profunda. Porque veja, muitas vezes o que parece lógico para nós, no fundo, é apenas conveniência disfarçada de sabedoria. Nos dias de hoje, somos ensinados a calcular tudo, a pesar prós e contras, a usar a razão como o guia. E embora a razão tenha seu lugar, a vontade de Deus não é determinada pela nossa capacidade de entender tudo. Pelo contrário, muitas vezes, o Espírito vai contrariar a lógica humana para nos ensinar a confiar em algo mais profundo. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Abraão foi chamado a deixar sua terra, sua família, e caminhar para um lugar que Deus ainda não lhe havia mostrado. Tudo o que ele tinha era uma promessa e a palavra de Deus. Não havia lógica humana para aquele passo, mas Abraão obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. A palavra de Deus rompia com toda a lógica. Como deixar tudo para trás? Como não saber o que viria depois e ainda assim obedecer? O que parecia tolice aos olhos humanos era, na verdade, uma lição profunda de fé. E talvez seja isso que Deus esteja te pedindo hoje. Abandonar a lógica que você tem se agarrado para entender o próximo passo. Às vezes, nossa mente limita as possibilidades de Deus. Ele não se limita ao se, mas e talvez da lógica humana. Deus não precisa das nossas desculpas para fazer a sua obra. A palavra de Deus é mais do que uma lógica a ser compreendida. Ela é uma verdade a ser vivida. E por mais que a nossa mente queira calcular e planejar cada movimento, Deus nos chama para dar passos que não fazem sentido à primeira vista, mas que no fim nos levam exatamente onde Ele queria.
Aplicação prática. Pare de tentar entender tudo antes de obedecer. Se você está preso à lógica, deixe a palavra romper com ela. Às vezes, dar um passo em fé é mais importante do que ter tudo detalhado. Confie que Deus não te pedirá para ir a um lugar sem antes te preparar para o caminho. Sua lógica não precisa ser a base. A palavra é: entregue todos os seus planos nas mãos de Deus. Senhor, eu coloco meus planos diante de Ti e reconheço que minha lógica não é suficiente. Eu abro mão da necessidade de entender tudo e escolho obedecer à Tua palavra, mesmo quando ela vai contra o que parece ser razoável. Dá-me fé para confiar no Teu caminho, mesmo quando ele não faz sentido. Eu não quero viver segundo a lógica humana, mas pela direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Quando a decisão exige morrer para uma versão de si, tem decisões que parecem cortar a alma, não porque são erradas, mas porque pedem de nós algo que poucos estão dispostos a entregar. A versão do eu que a gente aprendeu a amar. Aquela imagem que construímos de quem queríamos ser, de onde achávamos que já devíamos estar, do que acreditávamos merecer. De repente, a decisão que vem de Deus não apenas confronta nossos planos, ela confronta o nosso personagem. É duro perceber que há escolhas certas que custam uma parte de nós. E que obedecer a Deus, às vezes, é como enterrar sonhos que nasceram do orgulho e não da promessa. Você sente que está deixando algo que parecia bonito, mas que agora é só um peso. Um ministério que alimentava a vaidade, um relacionamento que sustentava a carência, um trabalho que dava status, mas roubava a paz. Jesus não prometeu que o caminho seria confortável. Ele disse que seria estreito, e estreito não combina com excesso. Não dá para levar tudo, nem todo mundo, nem todas as versões de si. Algumas precisam ficar para trás. Algumas precisam morrer para que nasça uma nova obediência. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. A decisão certa de Deus nem sempre vem com glória. Às vezes vem com luto, um luto sagrado, onde você sepulta o personagem que criou para viver a identidade que Deus te deu. É nesse lugar de rendição que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Porque Deus não tem compromisso com a nossa imagem, Ele tem compromisso com a nossa essência. O que está te impedindo de obedecer não é a dúvida, é o apego àquilo que você sabe que vai precisar deixar. Mas o Senhor te chama para confiar. Tudo o que morre nele floresce em propósito. Aplicação prática. Reflita. Qual parte de você precisa morrer para que a vontade de Deus se manifeste por completo? Não é sobre ser alguém melhor para os outros, é sobre ser alguém verdadeiro diante de Deus. Tome a decisão não por quem você foi até aqui, mas por quem o Espírito Santo está moldando você para ser. Declare a Deus: Senhor, se houver em mim qualquer orgulho travestido de sonho, desmascara. Se eu estiver sustentando versões de mim que não foram geradas por Ti, mostra-me. Eu me rendo ao processo. Eu aceito morrer para aquilo que eu achei que precisava ser, para viver aquilo que o Teu Espírito projetou desde o princípio. Eu quero frutificar, mas sei que o grão precisa morrer primeiro. Faz isso em mim. Em nome de Jesus, amém. Quando o Espírito tira o brilho daquilo que parecia promessa. Nem tudo o que brilha foi enviado por Deus. E nem tudo o que foi promessa continua sendo direção. Há momentos em que o próprio Espírito Santo começa a apagar o brilho de algo que até pouco tempo parecia uma bênção incontestável. Aquilo que um dia te animou, hoje não move mais seu coração. O lugar onde você sentia alegria, agora pesa. A pessoa que representava futuro, agora é um eco do passado. O plano que parecia divino, agora soa forçado. O problema não é que Deus mudou de ideia, é que você amadureceu na fé.
E quando a fé cresce, o Espírito guia com mais clareza, às vezes removendo o encantamento para revelar a verdade. O que antes te impressionava, agora te incomoda. O que parecia alívio, virou distração. E você começa a enxergar o que não queria ver. Que talvez o que você chamou de promessa era apenas expectativa vestida de espiritualidade. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Deus pode permitir que algo perca o sabor para salvar sua alma. Pode silenciar um sonho para preservar sua verdade. Pode fechar uma porta que você pediu porque sabe o que ela esconde atrás. Ele faz isso não para punir, mas para redirecionar. Porque ele prefere te ver frustrado por um tempo do que preso a algo que te afastaria do centro da vontade dele. O brilho que se apaga pode ser o alerta do céu. Não lute para manter vivo o que o Espírito já declarou encerrado. Quando Deus quer proteger, ele desilude. E a desilusão, nesse caso, é graça. É a cura da alma que se iludiu com a própria vontade. Aplicação prática. Observe. O que tem perdido o brilho, mesmo quando tudo parece funcionar? Onde você precisa parar de insistir para começar a ouvir? Pode ser que Deus esteja dizendo não, sem palavras, apenas tirando o encanto para revelar o engano. Fale com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, se há algo que brilhou mais do que tua presença para mim, apaga. Se eu me encantei por caminhos que pareciam teus, mas não eram, me revela. Não quero viver por expectativa, mas por revelação. Tira de mim todo apego ao que me distrai do teu propósito. Se for preciso perder algo para te ganhar, que eu perca, porque nada é promessa se não te tem no centro. Em nome de Jesus, amém. Quando o discernimento incomoda antes de acalmar. Você já sentiu paz só depois de obedecer algo que, a princípio, te incomodou profundamente? Às vezes, o discernimento verdadeiro não vem como consolo imediato, mas como confronto interno. A direção de Deus não alivia logo de cara. Primeiro, ela incomoda, perturba o orgulho, quebra certezas, arranca muletas emocionais. Porque antes de trazer paz à decisão, o Espírito precisa trazer luz ao coração. É um incômodo que não vem de medo, mas de percepção. Você está prestes a tomar um caminho, tudo parece certo na superfície, mas algo dentro grita, ainda não. E não é ansiedade, é discernimento. Não é superstição, é o Espírito inquietando sua alma para você não se enganar com a embalagem. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Deus não confirma decisões apenas com sensações agradáveis. Muitas vezes, Ele confirma confrontando. E esse desconforto é misericórdia. Ele nos ama tanto que prefere nos inquietar hoje do que nos ver destruídos amanhã. O discernimento começa com incômodo, porque toca em áreas que nossa intuição não alcança. Ele revela o que nossa vontade preferia esconder. Por isso, antes de correr para a paz, encare o incômodo. Às vezes, o Espírito está arrancando o falso alívio de uma decisão emocional para te levar à obediência genuína. A paz virá, mas ela não é o ponto de partida. É o resultado de ter obedecido mesmo quando o caminho parecia desconfortável. Aplicação prática. Não rejeite imediatamente o desconforto espiritual. Pergunte, isso que me incomoda é resistência da carne ou advertência do espírito? Decisões profundas são precedidas por discernimentos que provocam. Avalie não só o que te atrai, mas o que o Espírito está te mostrando além da aparência. Ore comigo agora. Senhor, se o teu discernimento estiver me inquietando, eu me rendo. Não quero calar o que vem de ti para preservar meus planos.
Se for necessário desconstruir tudo o que pensei para que tua vontade prevaleça, faça isso em mim. Não quero paz ilusória, quero obediência verdadeira. Toca no que me distrai, acorda o que está adormecido em mim. Dá-me discernimento que incomoda, mas salva. Em nome de Jesus, amém. Quando a fé obedece, sem precisar se convencer. Há um tipo de fé que não pede provas. Ela não exige garantias, não negocia sinais, não espera todos os detalhes se alinharem como uma equação lógica. É a fé que confia mesmo quando o caminho ainda está nublado, que obedece antes de compreender, que se move quando Deus fala, mesmo que a mente ainda esteja processando o que ele disse. Essa é a fé que não precisa se convencer, porque foi convencida por algo mais forte que a razão, a presença. É quando você não entende, mas sabe, não vê, mas sente, não prevê o fim, mas confia em quem está conduzindo. Foi assim com Abraão quando ouviu: sai da tua terra. Ele não pediu mapa, nem rota, nem prazo, apenas saiu. Por quê? Porque a voz que falou com ele era mais real do que qualquer argumento que pudesse construir. Ele não precisava de garantias humanas quando já tinha uma direção divina. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Essa é a fé que sustenta decisões que o mundo não entende, que parece loucura para os cálculos do mercado, para as expectativas da família, para as opiniões nas redes, mas é obediência pura. Não porque você é inconsequente, mas porque é dependente, não de resultados, mas da voz que te chamou. E essa fé te preserva, porque ela não está ancorada no que pode dar certo, mas em quem é certo sempre. É nesse lugar de obediência que você encontra paz, não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de tentar controlar. Aplicação prática. Se você só consegue decidir quando está 100% seguro, talvez sua fé ainda dependa do controle. Pergunte-se: estou esperando me convencer ou já fui chamado a obedecer? A fé verdadeira não espera a lógica fazer sentido. Ela apenas segue quando reconhece a voz. Fale com Deus. Senhor, me ensina a obedecer sem resistência, que eu não precise de todas as confirmações humanas para seguir a tua direção, que eu caminhe por fé e não por vista, que eu confie mais na tua palavra do que na minha compreensão, mesmo quando eu não entender, que eu me mova, mesmo quando o medo sussurrar, que a tua voz me guie. Eu me entrego, eu confio, eu obedeço, em nome de Jesus, amém. Momento de silêncio e revisão interior. Respire fundo, desacelere por um instante. Deixe que tudo o que você ouviu até agora encontre espaço dentro de você. Nem todas as respostas vêm com clareza imediata, mas o Espírito Santo não deixa de falar só porque você ainda não entendeu. Às vezes, ele sussurra nos lugares onde você só escuta quando silencia. Não é sobre quantas dúvidas você ainda tem, é sobre quantos sinais já arderam no seu espírito enquanto assistia. Pode ser que você esteja esperando um trovão, mas Deus está te falando através da brisa. Relembre agora com sinceridade: quais desses sinais tocaram em áreas que você tentou ignorar? Quais confrontaram seus planos e não apenas confirmaram seus desejos? Quais mexeram com aquela zona segura que você construiu para se proteger de um novo passo? Se pelo menos 3 desses sinais acenderam dentro de você, talvez Deus já esteja respondendo, só não da forma que você esperava. E tudo bem, porque a resposta de Deus nem sempre vem com explicações, mas com paz. E paz não é ausência de dúvida, é presença de direção. Talvez seja a hora de parar de perguntar: será que é de Deus? E começar a orar: Senhor, me ensina a reconhecer quando já estás falando. Esse é o momento de não correr para decidir, mas de permanecer para discernir.
porque é no silêncio da alma que a voz de Deus se torna mais audível. Oração guiada de rendimento e clareza. Pai, neste momento nos rendemos diante da Tua presença, não com respostas, mas com sede. Não com certezas, mas com fome da Tua vontade. Ouvimos tanto, pensamos tanto, queremos parar agora e apenas entregar. Senhor, eu me arrependo por confiar tanto na minha própria lógica, por projetar planos e pedir Tua bênção, quando o Senhor me chamava para primeiro buscar Tua direção. Eu reconheço, minha autoconfiança tem sido um ruído que silencia Tua voz. Quebra em mim o orgulho de quem acha que sabe o que é melhor. Desarma meu controle, desfaz minhas fórmulas. E que cada decisão minha nasça da dependência, não do domínio. Espírito Santo, me dá discernimento espiritual, não apenas percepção emocional. Me ensina a distinguir o que é do céu e o que é só desejo humano. Que eu não me mova mais por impulsos que disfarçam carências, que eu não me confunda entre intuição e inspiração. Que o Teu Espírito seja o critério, que a Tua palavra seja o filtro, que a paz verdadeira seja o sinal. Cura, Senhor, essa pressa dentro de mim, essa ansiedade de querer resolver tudo agora, essa angústia que me leva a tomar decisões por medo de perder, em vez de por fé em quem guia. Eu reconheço que muitas vezes busquei respostas rápidas para silenciar o medo e não sabedoria para sustentar a jornada. Cura essa parte em mim que tem medo do silêncio, que quer preencher o vazio com decisões apressadas. Ensina-me a esperar, mesmo sem sinais, a confiar, mesmo sem confirmações, a permanecer, mesmo sem emoção. Hoje eu entrego o controle. Entrego as escolhas, entrego a rota, o tempo e o destino. Não quero mais viver tentando fazer dar certo, quero viver sendo conduzido. Me liberta do fardo de ter que saber tudo, me liberta da obrigação de acertar sempre, porque se for o Senhor guiando, mesmo quando eu errar o caminho, a Tua graça vai me trazer de volta. Declaro agora com temor e fé, não quero mais decidir sozinho, não quero mais andar pela lógica humana. Não quero mais usar a Bíblia como apoio emocional, mas como critério eterno. A Tua palavra será a base, Tua presença será o norte, Tua paz será o árbitro. Senhor, me ensina a não ser guiado por impulsos que disfarçam carências, mas pelo Teu Espírito que não falha. Hoje eu me rendo, e essa rendição é a decisão mais certa que posso tomar. Amém. Se em algum momento deste vídeo algo ardeu dentro de você, se alguma palavra te confrontou ou te levou a orar de verdade, então essa resposta não veio da emoção. Pode ser que tenha sido Deus te chamando para uma nova forma de decidir. Uma forma que não nasce do medo, mas da fé. Uma forma que não depende da certeza das circunstâncias, mas da presença do Espírito. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Escreva agora nos comentários, com verdade no coração, esta frase: eu não quero decidir sozinho, quero ser guiado por Deus. Esse comentário não é só um engajamento, é uma declaração pública de rendição, um altar digital onde você registra que escolheu ser conduzido pelo céu e não pelos ventos da dúvida. E se essa mensagem alcançou você de forma real, então se inscreva neste canal, mas não por conteúdo, não por vídeos, não por curiosidade. Faça isso por convicção, porque este canal não é entretenimento, é um lugar onde a palavra encontra quem está em crise e responde com critério. Este espaço é um altar de discernimento para quem decidiu viver pela mente de Cristo. Não é a quantidade de opções que te deixa mais livre. Às vezes, são exatamente elas que te paralisam, porque enquanto você tenta discernir entre o bom e o melhor, pode estar perdendo o essencial. Deus não te chamou para viver confuso diante de portas. Ele te chamou para caminhar firme na direção dele.
Chega de depender da própria lógica, da emoção disfarçada de fé, da intuição alimentada por ansiedade. Esse não é o caminho do reino. O reino não opera por instinto, opera por direção, e direção clara não nasce do barulho das opções, mas do silêncio da obediência. Talvez você tenha entrado nesse vídeo com o coração dividido, cheio de alternativas, ouvindo vozes dentro e fora de você. Mas agora tudo o que você precisa é de uma coisa só, uma certeza: a vontade de Deus.